Bom, boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma Academia da Alma. Hoje eu, Diego, ficamos responsáveis por esse privilégio, né, que estamos aqui conversando sobre a Academia da Alma. Não estamos substituindo ninguém, era a nossa escala mesmo. Acho que os pastores estão na linha de coloca esses aspiras aí para trabalhar. Então, assim, para desenvolver, né? E é uma excelente oportunidade. E como o Diego, mesmo antes a gente estava conversando, ele falou que é uma oportunidade extraordinária que a gente tem hoje em mãos. Por quê? Nós hoje falaremos de um texto que vocês já podem ir abrindo as suas Bíblias aí, que é de Filipenses 2, de 5 a 11, que é o mesmo texto que foi pregado no domingo à noite pelo pastor Fábio. Então a gente vai ter aqui uma ratificação daquilo que foi dito e vamos explorar alguns pontos a mais que, se assim Deus permitir, a gente vai desenvolver. E aí também já fica o convite. Quem não viu, ou quem não estava presente na igreja, não viu o culto online, pode ir lá depois da Academia da Alma e para dar uma conferida, e aí você vai ver que as coisas realmente se encaixam, se complementam, né? Exatamente. Excelente. E mais um detalhe, hoje a gente está com uma equipe reduzida, então não vamos ficar de olho no chat, tá? Mas vai ter gente interagindo no chat, então, por favor, continuem colocando aí as suas mensagens, dúvidas, comentários. Certamente a gente vai interagir com vocês. Se der, no final, depois a gente dá uma olhada, mas vai ter uma equipe aí trabalhando no chat para poder interagir com vocês, tá bom? Perfeito. É sempre importante a participação de todos. Bom, não sei se os nossos irmãos lembram qual foi o tema da mensagem de domingo. Vou deixar aí para vocês irem pensando. Enquanto isso, a gente vai iniciar a nossa Academia da Alma fazendo uma oração. Diego, você pode iniciar para a gente, por gentileza? Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos, Senhor, de Te adorar, de Te louvar, Senhor, através, Senhor, da Academia da Alma, através da meditação e do estudo da Tua Palavra, Pai. Te peço, Senhor, que o Senhor abençoe abundantemente, Senhor, as pessoas que estão nos assistindo online e também, Senhor, continue abençoando a Tua igreja, Pai. Que o que nós viemos fazer aqui, Pai, não seja somente algo somente por aprender, inteligível, cognoscível, mas que seja algo, Senhor, devocional, que seja algo, Senhor, que venha nos aproximar mais de Ti, Pai. É que eu te peço, Senhor, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, bom, como eu disse, qual foi o tema da última mensagem de domingo? Domingo à noite, nem foi de manhã, da noite, em que foi pregado pelo pastor Fábio. Será que vocês se recordam? Ou pelo menos o nome da série, não precisa nem ser o nome da mensagem. O nome da série eu acho que já tá bom, né? Sim. Qual o nome da série? Qual o tema dessa série de mensagens que a gente está pregando, está sendo pregada na igreja? Né? Será que ele se lembra? Deve lembrar, sim. Está muito recente, foi agora. Muito recente, né? Foi ontem, praticamente. Praticamente. Bom, já dei um tempo aí, eu acho que a galera já conseguiu se posicionar. Se não, vou dar a cola, tá? Desistir não é uma opção. Nunca foi, nunca será. E aí a gente vai trabalhar agora um pouco sobre essa temática, né? A nossa Academia da Alma, como eu disse, ela vai ser especial porque a gente vai retornar esse sermão de domingo, pregado pelo pastor Fábio, e iremos ratificar todos os pontos abordados no sermão. Claro, se for possível, né? E também, se for possível, colaborar com outras perspectivas desse assunto que é inesgotável, né? Sim, dá pano para manga. Falar sobre a imitação de Cristo, como que nós podemos nos parecer mais com Cristo, é algo que a gente, eu acho que nenhuma Academia da Alma anual seria suficiente para tratar. Olha aí, fica a dica, um tema anual, imitação de Cristo. E aí a gente vai destrinchando cada ponto para a gente crescer nesse aspecto, né? Se desenvolver nesse alvo de sermos imitadores de Cristo. Então, o que a gente tem é o texto de Filipenses 2, de 5 a 11,
que foi lido, foi o tema, né, da mensagem de domingo, mas que a gente vai ler novamente. Então, não sei se vocês já abriram suas Bíblias, eu vou fazer a leitura aqui, tá? Acompanhem por gentileza. Diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Bom, Paulo envia, a gente até eu acho que falou na semana passada, estávamos eu e Robério, se eu não me engano, aqui na Academia da Alma, e eu acho que a gente falou, o Robério citou que essa daqui é considerada a carta da alegria, né? Sim. É a carta da alegria. E eu disse que era a carta da esperança, porque tem esse aspecto, né? A alegria remete à esperança. Exatamente. A esperança produz alegria. Sim. Então está muito conectado, porque a gente tem que ver as condições. Paulo, ele envia da prisão essa carta aos Filipos. E uma igreja composta em sua maioria por gentios, gregos, tá? Pessoas que não eram do povo judeu. E para uma melhor compreensão de sua mensagem, Paulo, através de um conhecido cântico da igreja primitiva, ele instrui os irmãos filipenses a imitarem a Cristo, que é o nosso padrão, o nosso modelo, continua sendo o nosso padrão, o nosso modelo. Então, como nós ouvimos no sermão de domingo, para imitarmos Cristo, precisamos ter o quê? 3 pontos que foram abordados. Outra pergunta também. Vamos ver se ele está com a memória fresca. Os 3 pontos que foram... O pastor, o reverendo Fábio, né? O pastor Fábio, ele falou bastante sobre... Eu tenho uma cola aqui, mas não vou olhar a cola, tá? Eu tenho uma cola aqui, mas não vou olhar a cola. Vou tentar ir nesse exercício aí com os irmãos. Você lembra de algum ponto? São 3. Eu lembro. Você lembra um, eu lembro o outro, eles lembram o último. Sim. O primeiro ponto foi consciência, né? Consciência de quem nós somos. Jesus, ele tinha consciência de quem ele era, né? Eu estou botando era porque isso no passado, quando ele veio à Terra, né? Quando no seu advento, seu nascimento, sua vida, sua obra, mas também na questão de quem ele é, porque ele está vivo, né? Sim, amém, por isso. E o outro ponto que eu me lembro, a cola está na outra página, tá? Eu lembro que o pastor Fábio, ele falou, essa palavra eu gosto muito dela, uso bastante ela, e realmente ele usa bastante. Eu lembro de algumas conversas que a gente teve que ele sempre falou que a gente tem que buscar ser dessa forma, que é intencional, a intencionalidade. A gente vê na vida de Jesus vários momentos, aliás, todos os momentos da vida de Jesus foram intencionais, né? Mas nos relatos bíblicos a gente vê a intencionalidade dele em tudo que ele faz. A gente estava dialogando ontem, né, com outros irmãos sobre alguns temas que a gente vai tratar numa série de mensagens, e a gente destacou isso, essa intencionalidade de Jesus. Quando ele vai curar o paralítico no tanque de Betesda, quando ele vai sentar com Zaqueu, quando ele encontra a mulher samaritana. Então, tantos outros, né? Todos os movimentos de Jesus, eles têm essa intencionalidade. E aí o pastor Fábio trouxe esse ponto. Nós devemos ser intencionais como Cristo foi intencional. E qual seria o terceiro? Já deu tempo, né? O terceiro seria submissão, né? Que é algo que nós devemos ter como cristãos. Se o nosso mestre ele se submeteu ao seu Pai, nós devemos nos submeter a Deus, ao Deus Trino, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e em nossa vida, né? Como que já foi dito, né? Uma expressão que o Robério usou na pregação de manhã também, sobre o corandel, né? Quando nós temos uma vida, quando nós vivemos uma vida corandel, nós nos submetemos a Deus, né? Em obediência e em amor. Exatamente.
É isso. E a partir daí a gente vai fazer algumas perguntas, né? Diego, quer começar? Sim. Então manda. No versículo 5, né? No primeiro versículo, no texto, tem em uma tradução, né, traz a palavra sentimento. Em outra tradução, traz a palavra atitude, né? NVI e ARA, cada uma traz, a ARA traz, se eu não me engano, sentimento, e a NVI, atitude. E por que acontece essa aparente contradição, né? Os irmãos podem abrir a Bíblia, conferir e falar, poxa, aqui está atitude e sentimento. Não são sinônimos. Não são sinônimos. Exatamente. Parece uma contradição entre sentir e agir. Por que isso acontece? Calma aí que eu vou pesquisar no Google. Brincadeira. Eu tô abrindo aqui a Bíblia. Sim. Não, porque essa daí, tu pegou pesado. Sim, sim. Mas vamos lá. Pesado não. É algo que realmente chama atenção, né? Quando você poxa, você tem duas Bíblias e aí você vê, tende o mesmo sentimento que Cristo Jesus e na outra tende a mesma atitude que Cristo Jesus. Isso. Na ARA diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento. Quando a gente vai para a NVI, que é a leitura que eu fiz inicialmente, né? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E aí, se a gente explora a NAA, que aí é para bagunçar mais, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Então a gente tem sentimento, a gente tem atitude e a gente tem modo de pensar. Eu não conhecia da NAA. Rapaz, traga aqui, né? Novidades. Então a gente tem três traduções, né? Três perspectivas. Três perspectivas é interessante. Por que isso acontece, né? Paulo, ele utiliza uma palavra em grego. A gente já viu situações como essa. E a palavra que ele usa, que não tem correspondência certa, exata na nossa língua, é frônesis. Você que é o historiador, como o Fábio costuma dizer, é frônesis, está correto? Frônesis. E ela é uma palavra da ética aristotélica, lembrando que são gentios gregos. Para eles fazem muito sentido, pra né? eles é normal, é natural. Falou, sei do que você está falando. Pra gente não, que fala assim, frônesis. O que é? Tende a mesma frônesis que Jesus, gente, pra gente não... Não fica legal. Frônesis não é legal, né? Mas é essa ideia que dá mesmo. Significa vontade correta, pensamento correto, atitude correta. E por isso que fica pra gente dessa forma, né? Então, se nós quisermos ser mais parecidos com Cristo, não adianta a gente agir corretamente. A gente precisa ter esse desejo e esse pensamento e essa atitude correta. Então é um combo, né? Sim. É um combo. A gente pega algo daqui, porque muitas vezes é muito interessante a gente pensar, né? Uma pessoa pode agir corretamente, mas a intenção dela, né? O coração dela não está voltado para aquilo. Então Paulo está dizendo que, tudo bem, você vai fazer uma boa ação ou uma boa obra, como que nós já conversamos aqui, que são coisas diferentes, mas a intenção do seu coração. Por que você decidiu fazer isso? Paulo está dizendo aqui algo que eu acredito que é muito profundo, né? Que ele fala sobre quando nós fizermos uma atitude, essa atitude primeiramente surgir de uma mente transformada, Exato. Um desejo genuíno de obedecer a Deus e a atitude correta. Então, assim, é algo realmente muito difícil, né? E aí, lembrando o que você falou inicialmente, o desafio da pregação de manhã do pastor Roberto, que foi em cima do livro de Samuel, né? Sim. 1 Samuel, ele traz como desafio prático esse corandel, né? O que é o corandel?
É a expressão latina, né? Teólogo, eu gosto. Cara, tem um reverendo, né? O Emílio Garófalo. Eu gosto muito dele porque ele zoa, ele brinca com isso. Fala assim, não, porque tem que ter em latim. Teólogo gosta das coisas em latim. Corandel viveu uma vida, né? Uma vida diante de Deus. Então, a vida diante de Deus engloba a você ser uma imitação de Cristo, não só na igreja. Porque o pastor Fábio falou muito sobre isso. Ser crente dentro da igreja é a coisa mais fácil do mundo. Mas você viver corandel no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na rua, na sua vizinhança, as pessoas conseguirem olhar e identificar, né? Aquele cara, aquela moça ali é diferente porque ela se parece com Jesus. Sim, alguns já disseram, o Ávila até outro dia estava comentando sobre isso, que nós somos, o pastor Fábio usa muito esse termo, né? Nós somos embaixadores do reino, né? E uma vez que a gente foi otorgado como embaixador do reino, onde a gente pisa, o reino está ali. Então, esse corandel é justamente viver na presença de Deus e transmitir essa presença de Deus onde quer que você esteja. É um desafio bom, no mínimo, para se dizer, né? Agora, é possível alcançar o padrão de Jesus? Sendo bastante direto, não. É impossível para nós alcançarmos o padrão de Jesus em sua plenitude, né? Nós, por causa do pecado que habita em nossa carne, para a gente é impossível a gente alcançar esse padrão. E aí os irmãos às vezes podem, poxa, eu pensava que era possível se eu me dedicasse, se eu estudasse, lesse, se eu fizesse jejum todos os dias. Não, você não vai conseguir. Mas é aquilo, né? Nós sabemos que através e por meio do Espírito Santo nós podemos nos parecer cada vez mais com Jesus. Isso não significa que nós não vamos nos parecer. Nós somos, não é à toa aqui, nós somos chamados de quê? Cristãos, pequenos cristos. E aí é interessante, isso veio em minha cabeça agora, ele não fala uma cópia, né, exata, fala pequenos cristos, ou seja, lembra, você não é idêntico a ele, não, mas você lembra, tem coisas que você faz, fala que remete a Jesus. Então tem que remeter, né? Você tem que parecer com ele. Tem que se parecer com Jesus. Mas a pergunta diz sobre se nós vamos alcançar esse padrão, né, em plenitude. Então, nessa perspectiva, em plenitude não, mas nada nos impede de sermos pequenos cristos através e por meio do Espírito Santo. E como que nós podemos fazer isso, né? Como que nós podemos nos parecer com Cristo, né? Imitar a Cristo? Através das disciplinas espirituais. E aí, através das disciplinas espirituais, o Espírito Santo vai nos transformando em glória, dia após dia. Nós vamos dando pequenos passos para ser cada vez mais parecidos com Jesus. E quanto mais próximo nós parecemos, quanto mais nós nos parecemos com Jesus, mais nós vamos examinar o nosso coração e ver, nossa, quão distante, é algo paradoxal. Quanto mais nós formos santos... Quanto mais perto, mais distante você vê que Quanto mais perto nós estivermos, mais nós vamos olhar para o nosso coração e entender que ainda falta muito para nós nos parecermos com Jesus. Mais distante, até corrigindo, explicando minha fala, né? É que você vai conhecendo mais a essência de Deus e aí você vai vendo que, puxa... Sim, se eu não me engano... Ele é muito misericordioso de me deixar chegar perto. Tem uma frase de João Calvino que ele fala que nós só podemos conhecer a nós mesmos quando nós conhecemos o nosso Criador. Então, nessa perspectiva, quanto mais você conhecer o seu Criador, você vai ver o quanto mais distante você está dele. E esse fluxo, né? Esse ciclo vai fazer você se desenvolver, cultivar, né? A sua espiritualidade e a sua santidade. Somos feitos à imagem e semelhança dele, né? Então, só conhecendo o que a gente conhece, consegue conhecermos a nós mesmos. Agora, Diego, vou emendar logo, eu sei que eu já mudei aqui todo o roteiro que a gente fez, eu sei disso. Quem sabe faz ao vivo. Mas, ó, você já respondeu que não. Aí veio o complemento. É possível alcançar o padrão de Jesus? Não.
A gente chega perto, mas não. Agora, tá, então por que a gente deve continuar nessa jornada, né? Por que a gente deve continuar tentando imitar Jesus se a gente nunca vai conseguir de fato ser idêntico a ele? Então, desistir não é e nunca será uma opção. E aí, fazendo conexão novamente com o sermão pregado no domingo. Desistir não é uma opção e nunca pode ser para nós. Se nós fomos redimidos, transformados, nós fomos salvos, limpos, se nós somos santos, nós não podemos abrir brecha para pensarmos que é uma opção a gente desistir dessa jornada, desse desenvolvimento de se parecer com Cristo. Até porque a imitação de Cristo, Washington, é uma das marcas genuínas do cristão. Enquanto o mundo diz que nós devemos ser autênticos, e aí nós vemos, tipo assim, a oposição que a igreja faz, né? A cultura faz com que todos se pareçam, que todos busquem ser autônomos. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, olhamos para a palavra, Paulo está dizendo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, sejam imitadores de Cristo. Nós somos a todo tempo somos impelidos, né, a imitar, a não buscar uma autonomia, buscar ser diferente, né, mas ser igual, se parecer com Jesus. Deixa eu só fazer um complemento que me veio agora à mente. Fica à vontade. Acho muito interessante, porque você está falando que nós devemos ser dessa forma, sermos iguais, e o mundo fica brigando conosco para que a gente não seja assim. Sim. Mas o mundo quer que a sociedade seja igual, tem um padrão. Tanto Sim. que eles estão criando, que eu até comentei isso, agora carreira, né? Influenciadores. Querem que nós sejamos influenciados, querem que a gente consuma aquilo que eles estão despejando sobre nossas cabeças para que a gente seja de forma padronizada enquanto produto, porque nós somos um produto, né? A grande verdade é essa. Sempre me vem à mente aquele documentário, O Dilema das Redes Sociais. Interessantíssimo. Ali fica evidente, fica claro dica, e evidente. Né? Fica como dica para os irmãos que não viram. Nós somos um produto e eles querem padronizar esse produto para que esse produto seja previsível para consumir aquilo que eles querem que seja consumido. Mas eles não querem que nós sejamos influenciadores. Influenciadores enquanto cristãos. Por quê? Senão a gente vai subverter esse planejamento que existe. Sim, e é interessante que sempre, na história, sempre existiram, né? Os influenciadores e os influenciados. Teve grande parte da história, a igreja influenciou, mas também foi influenciada. E aí nós chegamos, com o advento das redes sociais, da internet, agora nós chegamos a outro patamar, né? Quando de informação, de acesso e tudo mais. E realmente tudo isso que você falou é muito interessante parar para pensar nessa perspectiva, né? Eles falam que nós não devemos influenciar. Que a gente precisa ser autêntico. Que tem que ser autêntico. Mas não é isso que eles querem. Isso realmente, assim, é muito louco, assim, fica muito explícito qual é a agenda, se a gente botar assim, a agenda cultural, a agenda oculta que existe através dessa gama de influenciadores, dessa fala, mídia, né? Digital. É interessante. E aí a vida do discipulado é uma vida de renúncia, né? É uma vida de negação. A gente precisa renunciar aos nossos desejos e a gente tem que se colocar inteiramente submissos ao Pai, que é um dos pontos que o pastor Fábio bem destacou, né? Sim, porque quando a pergunta traz, né, o porquê nós devemos continuar nessa busca, né, eu acredito que, até que na nossa igreja é muito claro o modelo que tem, não basta somente como em muitas igrejas, né? Essa semana eu estava vendo um status de um conhecido que falou assim: na nossa
nossa igreja, 20 pessoas foram salvas, 20 pessoas aceitaram a Jesus. Eu sempre tive muita dificuldade com essa questão de apelo, porque durante a minha infância, adolescência e juventude, eu vi muitas pessoas levantarem a mão e dizerem, eu quero aceitar Jesus. E 1 semana, 2 semanas depois, já estavam já fora da igreja. E não é modo de dizer 1 semana, 2 semanas, porque eles foram impelidos pelo sentimento, a música, o escurinho, o medo de ir para o inferno, todas essas coisas fizeram ela levantar a mão e falar, eu quero. Aí depois, 1 semana depois, falou, não quero mais não. E aí, então, a questão de que como nós temos esse andamento, né, como nós temos esse processo de discipulado em nossa igreja, nós tínhamos e temos a consciência que o discipulado tem um custo que para Jesus foi algo muito doloroso, que foi entregar a sua vida, né? Entregar para ser esmagado pelo Pai, passar todas aquelas humilhações e nós, enquanto discípulos, ter uma vida de renúncia. Então, não cabe a nós pensarmos, né? E isso diz muito sobre a nossa mente. Como que a nossa mente funciona, né? Como que está a nossa mente quanto à espiritualidade, quanto ao quem eu creio, quanto à nossa fé. Se eu não tenho como encontrar, se eu sempre sou pecador, e aí começa, né, justificando seus pecados, será que eu sempre vou pecar? Não vou chegar ao padrão de Jesus, eu vou me acomodar aqui e tudo mais. Isso diz quanto afastado, distante você está do que Jesus requer dos seus discípulos. Não é à toa que Jesus disse que aquele que quiser segui-lo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E a cruz é figurada? Para a gente hoje em dia é figurado. Mas os discípulos entenderam isso como figurado, com o Império Romano crucificando milhares de pessoas? Não. Então, assim, realmente a marca do cristão genuíno sempre vai estar atrelada em se parecer, em imitar, em persistir. E aí até é bom fazer um paralelo com os 5 pontos do calvinismo, né? Um dos pontos que eu acho mais interessante é a perseverança dos santos. De você perseverar, independente das dificuldades, das circunstâncias, continuar perseverando porque você tem esperança. Você tem mais do que... você tem a certeza que no final de tudo você estará junto com o Pai, né? Amém. E já caminhando para a nossa conclusão, nós somos a luz do mundo. Sim. Mas a gente tem luz? Isso é uma conclusão, é uma pergunta, né? Aí... já dando gancho para você. É interessante que Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Exato. Mas ele também diz que nós somos a luz do mundo, né? E a diferença, concluindo, essa é a conclusão, né? O porquê nós temos que, nós imitamos Jesus. Exato. Jesus, como que eu posso colocar? Ele é a fonte da luz, né? E nós somos espelhos. Quando nós emitimos qualquer luz, quando nós fazemos qualquer boa obra, quando glorificamos o Pai, né, através das nossas boas obras, isso acontece somente porque nós estamos refletindo a luz de Jesus. Nós não temos luz própria. Jesus é o sol, a gente é a lua. Exatamente. Nada mais que isso. Essa analogia é perfeita, porque em muitos momentos as pessoas podem acreditar que, poxa, eu sou bom, quando eu faço algo, eu tenho luz própria. Não, você não tem luz própria. É a luz do Espírito Santo, é a luz de Jesus que brilha através de sua vida. Que bênção. Precisamos ser intencionais, então, em imitar Jesus e refletir a sua luz em todos os momentos da nossa vida, em todos os momentos que Deus criar para nós como oportunidade. A gente precisa ser ousado a ponto de pedir por isso em oração, para Ele criar momentos em que a gente possa refletir a luz dele e que a gente possa abençoar a vida de outras pessoas com o Evangelho. Amém. É isso, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem mais essa noite.
Foi muito bom mesmo o estudo, relembrar dos pontos do sermão. O Diego até falou que para ele a Academia da Alma tinha que ser uma ratificação daquilo, daquilo que foi pregado no domingo. Eu vou falar com o líder da Academia da Alma, porque seria bem interessante. Domingo tem a pregação, na quarta-feira a gente volta na pregação e conversa mais sobre os pontos que foram abordados. Fica a dica aí. Fica a dica, né? Hashtag fica a dica. Hashtag fica a dica. Mas foi muito enriquecedor realmente. Bom, agradecemos a presença de todos vocês, tá? Sabemos que tem uma lista grande de motivos de oração. Pedimos que vocês acompanhem lá pelo nosso aplicativo, né? Pelo site da igreja também, e que estejamos como igreja unidos com aqueles que precisam das nossas orações, né? Assim como outros oram por nós e assim nós nos fortalecemos na fé, tá? Que assim seja. Eu vou orar para concluir, Diego? Sim. Santo Pai, obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse momento que tivemos aqui. Eu, Diego e todas essas pessoas que estão acompanhando e que acompanharão no futuro essa mensagem, Pai. A Tua mensagem é poderosa. A Tua mensagem é aquela mensagem que entra profundamente no nosso coração. Que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, esteja sempre nos impelindo a fazer aquilo que o Senhor quer, Pai, a imitarmos a Cristo em todos os momentos da nossa vida, seja aqui na igreja, no trabalho, escola, na rua, em qualquer momento, Pai, que sejamos embaixadores do Teu reino, que sejamos cristãos verdadeiramente, Pai, que as pessoas vejam a Tua luz brilhando em nós, Pai, através do Teu Espírito Santo. Nos leva a fazermos sempre a Tua vontade, Pai. Que pratiquemos as disciplinas espirituais no intuito de nos aproximarmos cada vez mais de Ti, para conhecermos a nós mesmos e entendermos o que precisamos fazer e tratar com seriedade aquilo que precisa ser tratado, Pai. E eliminar essas barreiras que muitas vezes acabam nos distanciando de Ti, Senhor. Que não haja essas barreiras. É o que pedimos, Pai. Nos ajuda. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, uma boa noite, até a próxima Academia da Alma. Até a próxima, gente.